VEG afundou pros 36,17, meu amigo do céu, agora tá na hora de encher o carrinho de VEG. Inclusive, olha só as recomendações de compra das casas de análise saindo. A ação da VEG está no nível mais baixo em quase uma década, diz Itaú BBA. Apesar de ter abaixado o preço teto de 65 para 54, ainda fala que tem um potencial de alta aí de 49% e reitera a recomendação de compra. Será que realmente VEG é a maior oportunidade da década? É sobre isso que a gente vai discutir, vou ler o relatório junto com você, o que importa é que você vai aprender mais uma coisa nova no vídeo de hoje. Então se você é um cara novo aí no canal, te recomendo fortemente que você pegue papel e caneta, porque quem já segue há mais tempo sabe que tem que anotar. Hoje você vai aprender mais uma coisa nova e principalmente entender o motivo de alguns movimentos de mercado. Bora lá? Desde o topo de VEG, que foi R$ 58,00, ela já caiu mais de 38%. No ano, ela já caiu 31%. E realmente o pessoal fica doido para comprar VEG, porque todo mundo, você escuta falar, e provavelmente você já viu muita gente repetindo isso por aí, que é VEG é a melhor empresa da Bolsa de Valores brasileira. VEG é uma empresa americana que está na Bolsa brasileira. VEG realmente é uma empresa muito forte. E, cara, sendo bem sincero, não é mentira não. Tudo isso aí que falam, não é mentira não. VEG, na minha opinião, é uma das melhores empresas da Bolsa brasileira. E a gente precisa entender, e isso tem que mudar de uma vez por todas na sua cabeça, que não basta uma empresa ser boa, você tem que comprar um bom preço, pelo menos no preço justo. Se você paga muito caro por uma empresa boa, infelizmente você vai amargar prejuízo no curto prazo e vai demorar muito para isso virar, porque se é uma empresa boa, teoricamente ela vai crescendo com o tempo. Inclusive o preço caro já reflete essa possibilidade de crescimento, essa espera, essa expectativa, essa esperança de crescimento de lucros do pessoal do mercado. Então você que está começando a investir, que não tem nada de VEG, vamos ver o que você deve fazer? E você que já tem VEG, vamos ver também o que você tem que fazer? Deixa aqui nos comentários, inclusive, isso me ajuda muito, que eu quero saber qual é o público que está aqui, se você é um cara que tem ou não tem VEG. Aí você pausa e bebe um cafezinho, né? Porque secou a garganta, aí. O ruim de tomar café com óculos é isso, né? Fica tudo embaçado. Você sofre com isso aí também? Trazendo aqui para os últimos 5 dias, perceba, ela estava cotada ali a R$ 43,00 e quando saiu o resultado, no dia 22, ela despencou 5% de elevador, continuou caindo até bater aí os 13% de queda nesses últimos 5 dias, tá? Últimos 5 dias. E para isso a gente precisa analisar os resultados. Então eu tô com 3 documentos aqui. Um é a apresentação de resultados, tem só 9 páginas. Na minha opinião, incompleto, não dá para você apresentar resultado de uma empresa tão grande como a VEG com 9 páginas, então a gente vai precisar também do release de resultados e eu peguei aqui também a apresentação institucional para a gente complementar algumas informações. Léo, onde eu acho todos esses relatórios, todos esses documentos? É só você digitar aí, ó, VEG3RI, você vai abrir aqui o RI da empresa. Então aqui agora você vai vir em informações financeiras, vai clicar aqui ó, em central de resultados e aqui na parte central de resultados você vai conseguir baixar tanto o release, tá, do segundo trimestre de 2025, quanto a apresentação, que são esses 2 documentinhos aqui, e a gente vai ler, beleza? E o outro, que é a apresentação institucional, você vai baixar aqui ó, na parte de publicação e comunicados, vem em apresentação e documentos, e vai aparecer aqui para você, ó, apresentação para os investidores, pau, você baixa aí e pronto, você vai ter acesso a esses 3 documentos que eu vou ler, beleza? É bom que você leia também, porque depois que eu te ensinar a ler, você precisa praticar, né? De nada adianta você ver eu fazendo aqui se você não pratica também. Então vamos para a apresentação de resultados, que é a mais simples de todas aqui, tem 9 páginas, 2 são de introdução, uma lá é de finalização, ou seja, tem 6 páginas nisso aqui, e sendo bem sincero, eu acho bem pouco, por isso que a gente vai também pro release, porque a VEG é gigantesca, né? Olha só o que aconteceu aqui no segundo trimestre de 2025. A receita operacional líquida, 10 bi, isso aqui é muita coisa, cresceu 10% em relação ao segundo trimestre de 2024. O EBITDA também cresceu 6,5%. O ROIC deu uma diminuída, que inclusive é isso aqui que você vai aprender de novo nesta aula. O ROIC significa retorno sobre capital investido, onde a gente tem que levar em consideração todos os empréstimos e financiamentos da empresa, mais o patrimônio líquido dela. É diferente do ROI. E é muito importante que a gente saiba calcular e saiba identificar essa diferença. Ela serve principalmente para empresas endividadas. No caso da VEG, ela não é tão endividada, né? Inclusive a dívida líquida sobre a EBITDA dela é negativa. A gente vai falar sobre isso também. Mas é importante que a gente veja isso aqui. E foi o ROI que caiu aqui 4 pontos percentuais do trimestre anterior para este trimestre. Quando a gente pega aqui um pouquinho mais de detalhes, olha só. Retorno sobre capital investido caiu de 37,4 para 32,9. Inclusive ele colocou aqui, ó. Ô Léo, mesmo que o retorno sobre capital investido tenha caído, que provavelmente foi por conta de diminuição do caixa, você vai entender o porquê, a gente teve um lucro operacional após impostos subindo 11,8%.
Uai, Léo, o que é esse lucro operacional pós-impostos? Isso aqui, você viu lá que ela colocou lucro operacional. A gente tem dois tipos de lucro: lucro financeiro e lucro operacional. O operacional é o que vem da operação da WEG. Vender motor, vender tinta, vender coisa lá de geração, transmissão, enfim. Isso é a parte operacional. A parte financeira, que inclusive eu te dei uma aula, nossa, esplêndida sobre isso, quando a gente tá falando sobre seguradoras, é o quanto que o dinheiro do caixa da empresa está rendendo em entrega de resultados, tanto na despesa quanto na receita financeira. Então, a gente tem dois tipos de resultados. No final, a gente soma esses dois tipos de resultados e tem o lucro consolidado, que são os dois lucros juntos. Quando eu tô vendo apenas o lucro operacional, significa dizer que eu não estou olhando para a parte financeira. O lucro operacional após impostos é um indicador que a gente não usa muito aqui no Brasil, que inclusive aquele livrinho ali do Joel, que é a fórmula mágica de bater o mercado de ações, utiliza muito, porque isso aqui é muito utilizado pelos americanos, que é o famoso NOPAT, que é literalmente o lucro operacional, quanto que a empresa ganha de operação, menos a alíquota de imposto. E olha, o lucro operacional cresceu, Léo. Por que o ROIC diminuiu? Teoricamente, a gente só pode pensar, já que o ROIC é o NOPAT, dividido por dívida líquida mais patrimônio líquido, a gente só pode pensar que ou as dívidas aumentaram ou o caixa diminuiu, ou alguma coisa aconteceu com o patrimônio líquido, né? A gente vai ver, isso aqui vai ficar, essa aula vai ficar top, hein? Aqui a gente tem o desempenho das áreas de negócio da WEG, que são muitas mesmo, né? Você consegue ver que ela é uma empresa verticalizada porque ela consegue traçar e atender vários setores da economia. Não é só motor, não é só tinta, não é só geração. Então aqui você consegue ver que os equipamentos eletrônicos industriais, a parte industrial mesmo, no mercado externo tá se destacando pra caramba, ó, 16,7%. No Brasil deu uma aquietada aí, né? 2,8%. Geração, transmissão e distribuição de energia, menos 1,6% no Brasil. Depois tem gente que fala, mas não tem problema subir taxa de juros, isso não afeta tanto a economia não. Olha aí o que tá acontecendo com o Brasil, cara. Não cresce não, tá parado não a economia. A parte de tintas e vernizes cresceu aqui 10,8% no Brasil, 9% no exterior. A parte de motores comerciais e appliance cresceu pra caramba no exterior. E a parte de GTD ali cresceu bastante também no exterior. Ou seja, olha o destaque da WEG no exterior. Ela não é empresa só brasileira, né? Ela é uma empresa também internacional. Ou seja, isso aqui dá muita força pra ela. Inclusive é isso que precifica tão bem assim a WEG, né? É isso que mostra pra galera e dá expectativa pra galera que ela consegue expandir gigantescamente, trazendo assim então uma esperança de aumento de lucro, trazendo assim então uma esperança de aumento realmente do capital investido, trazendo uma esperança de crescimento da cotação, já que ela não está restrita só ao Brasil. Tem problemas disso? Cara, os problemas são mínimos. Tem muito mais vantagem em ser uma empresa internacional do que ser uma empresa apenas em solo brasileiro, beleza? Então isso aqui é uma das grandes vantagens da WEG. Quando a gente olha aqui os investimentos que a empresa fez, perceba, ela tá fazendo muito investimento aqui no Brasil, mas também tá fazendo muito investimento no exterior. Inclusive, os investimentos no exterior cresceram proporcionalmente mais do que os investimentos no Brasil. Que ela mostra até uma parte, aqui ela mostra até uma parte da China ali que ela tem. Inclusive aqui na apresentação institucional você consegue ver quais são as exposições aqui da presença global da WEG. 28% na América do Norte, 6% na América do Sul e Central, 43% no Brasil, 13% na Europa, 4% na África, lá na Ásia e Pacífico, lá tem uns 6%, né, um pouquinho na China, enfim. Então, sim, né, uma empresa que realmente é internacionalizada. Você viu aqui que 28% lá na América do Norte, né? Pois é, teve taxação, né? Pois é, isso atrapalha um pouquinho a WEG. Talvez isso aqui e esse resultado, essa queda de resultado, tenha sido muito mais pelo medo do mercado do que realmente pelo resultado aqui, porque apesar do resultado não ter entregado os resultados crescentes que a WEG sempre apresenta, inclusive isso é uma característica da WEG, né, sempre sofrer depois dos resultados divulgados, mas mesmo ela não entregando esse crescimento absurdo que todo mundo estava esperando, cresceu 10% no ano, é muita coisa, cresceu 10% no ano. Então aqui já acabou a apresentação de resultados, vamos pro release que eu quero te mostrar algumas coisas aqui no release, e perceba, o release também não é muito grande não, é 12 páginas só, tá? Então presta atenção aqui pra gente entender alguns outros dados do release, ó. Primeira coisa que eu quero te mostrar, principais números do trimestre. Aqui você consegue perceber, ó, que o lucro líquido, vamos olhar aqui pro lucro líquido, tá? Lucro líquido, ó, no primeiro trimestre de 2025, 1,5 bi. No segundo trimestre, 1,5 de novo, tá? Só que cresceu um pouquinho, 3% em relação trimestre. Quando a gente compara ano a ano, ou seja, do segundo trimestre de 2024 pro segundo trimestre de 2025, cresceu 10%. Um crescimento de 10% de lucro líquido é muita coisa, né? E outra coisa que eu quero te chamar a atenção, tá? Presta atenção nisso aqui, porque nós vamos usar isso aqui para calcular o projetivo depois da WEG. E inclusive quero te mostrar o porquê que o projetivo da WEG não é tão vantajoso assim você fazer esse cálculo, principalmente se você tá visando dividendo, porque a empresa não é para dividendo. Olha só o lucro por ação. O lucro
por ação 0,36 centavos no primeiro trimestre e 0,37 centavos no segundo trimestre. O lucro por ação é baixo em relação ao preço da ação atual. Por isso que o PL da WEG é absurdo, né? O PL da WEG, depois dessa queda, tá? Depois dessa queda, 23,6% de PL. Isso aqui é maior do que muitas competidoras internacionais. É mais cara do que muitas competidoras internacionais. Mais cara, inclusive, antes dessa alta da taxação lá dos Estados Unidos, a General Electric, a WEG era mais cara do que ela. Tem a Siemens também, que a WEG é mais cara do que ela. Então, assim, a WEG realmente é muito bem precificada, né? E eu quero te mostrar mais alguns pontos aqui. Quando a gente olha aqui na parte da América do Norte, ó, perceba, no segundo trimestre, 48% da receita operacional líquida veio da América do Norte. 48%, tá? Léo, isso significa dizer então que 48% do resultado da WEG agora será taxado lá no 50% do Trump? Não. Por quê? Vamos lá para a apresentação institucional. Olha só o crescimento da WEG. O que vai ser taxado lá nos Estados Unidos? É o que é produzido aqui no Brasil e exportado para lá. Lembra que o Trump escreveu, inclusive, na carta que ele mandou pro Lula? Ele falou assim, ó, todo tipo de empresa que você quiser abrir aqui, eu vou fazer com que abra em 7 dias. Uma semana já vai estar aberta aqui, já vai estar resolvido todos os papéis. Ou seja, as empresas que já estão lá, produzindo lá, não tem essa taxação. As empresas que estão aqui, produzindo aqui, exportando para lá, tem taxação. Isso muda então, porque quando a gente olha aqui para esse gráfico, perceba, olha o que é fabricado e vendido no Brasil. Isso aqui não vai ter taxação. Então 43% da receita da WEG tá ok, não tem taxação. Olha o que é fabricado e vendido no exterior. Fabricado no exterior, vendido no exterior, ou seja, não tem taxação também. 35% da receita. Ou seja, aqui já foi 78% da receita sem taxação, certo? Agora o que é fabricado no Brasil e exportado? Grande parte do que é fabricado no Brasil é exportado para os Estados Unidos. Não é tudo, mas grande parte do que é produzido aqui e que não é consumido aqui no território brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Ou seja, desses 22% de receita, que não é tudo exportado para os Estados Unidos, mas ali 70% será taxado. Ou seja, é aqui que vai bater na receita da WEG. Inclusive no próximo trimestre a gente vai ter isso em mãos, já que no dia 1º de agosto vai começar a valer essas taxações aí do Trump. Então a gente vai conseguir ver o impacto disso na WEG, mas não é em toda a receita da WEG. Que isso fique muito claro, que não é sobre essa receita dos 48%, porque desses 48% de receita que tá vindo lá dos Estados Unidos, perceba, 35 ali, grande parte já está fora, né? É lógico que esses 35 não representam só os Estados Unidos, que ela tem lá na África do Sul, na Ásia, enfim, tudo, mas é importante que você não se desespere pensando que metade da receita vai ser taxada 50% agora, porque isso realmente atrapalharia ainda mais a WEG, né? Aí a gente vem aqui para a parte do caixa. Lembra que eu falei para você que alguma coisa aconteceu com o caixa, que provavelmente o caixa tinha diminuído? Afinal, se o caixa diminuiu, isso vai mexer lá no ROIC, já que eu levo em consideração dívida líquida, a dívida líquida eu tenho que tirar caixa. Se eu não tô tirando caixa, a dívida fica teoricamente um pouquinho maior, ou o caixa fica um pouquinho menor. E aí isso faz com que o ROIC diminua um pouco. Perceba aqui, ó, como que tava o caixa da empresa lá em dezembro de 2024. A empresa tinha um caixa absurdo, né? 7,3 bi. E agora ela, depois de financiamentos, investimentos, variação cambial inclusive, finalizou em junho de 2025 com 5 bi de caixa. Então caiu ali 2,3 bi de caixa da WEG. Ainda é caixa pra caramba. A gente ainda vai ver se a dívida líquida sobre EBITDA ficou positiva ou não, mas aqui a gente já consegue perceber que a empresa realmente tem muito caixa. A não ser que ela tenha uma dívida maior do que essa aqui, né? A dívida líquida sobre EBITDA vai ficar negativa, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Aqui você consegue ver aquela parte, o mesmo gráfico lá da apresentação, né? Só que aqui, ó, no release você tem mais informações. Por isso que sempre quando você ficar com dúvida na apresentação, corre pro release. Não tenha preguiça de ler. Se você tem preguiça de ler, você tá fadado a ser um mau investidor. Se você tem preguiça de ler, você tá fadado a ser uma pessoa com pouco conhecimento na vida, não é só na parte dos investimentos, não. Tem que ler, galera. Eu também não gosto de ler, não. É cansativo, dói o olho, é ruim, eu sei. É muito mais confortável você ficar passando Reels. É muito mais confortável você só ouvir, né? É muito mais confortável. Só que isso aqui é necessário, galera. Necessário, tá? Então, no segundo trimestre, foi investido R$500 bilhão, 63,4% destinado às unidades produtivas no Brasil e 36% destinado aos parques industriais no exterior. No exterior, tá? Então, tivemos aí mais investimento no Brasil, quando a gente fala de CAPEX nominal mesmo, do que no exterior. E a gente chega aqui, então, na parte do caixa líquido agora da empresa, né? Olha só, se a gente pega aqui a parte de ativos e passivos, a gente tem passivo de curto prazo, passivo de longo prazo, que é o circulante, o não circulante, não precisa se preocupar com isso agora, né? Só se você quiser dar um passo à frente, você não vacile, entra na próxima turma, que vai abrir daqui uns 3, 5, 6 meses. Mas perceba, se a gente tira tudo aqui, caixa que a empresa tem, junto com as aplicações que ela tem de disponibilidades, e tira todas as dívidas, ela ainda tem um caixa líquido de 3 bilhões.
bilhões. Então, realmente, a dívida líquida sobre EBITDA vai ser negativa aqui, né? Vai ser negativo. Olha outra coisa aqui que muita gente deixa passar despercebido. Ai, porque a WEG não é uma empresa de dividendos. Acabando o meu café. Não é uma empresa de dividendos. Não é uma empresa... Eu sou um pouco contrário a isso. Ela é, sim, uma empresa de dividendos, só que ela tá muito cara. Preste atenção. No primeiro semestre de 2024, olha o payout da empresa. Ela distribuiu 46%, cara. E olha o payout no primeiro semestre de 2025. Ela distribuiu 46% também. Tem muita empresa que você considera de dividendo que paga 25%. Você não considera, por exemplo, Banco do Brasil uma empresa pagadora de dividendos? Considera, não considera? Pois é, ele tem um payout de 45%. Vai provavelmente diminuir agora, mas era o payout de 45%. Então, como é que a gente não considera a WEG como uma empresa pagadora de dividendos? Ela paga sim, paga 46% de payout. 46% do lucro que ela recebe, ela distribui. Léo, por que então que quando eu entro lá na WEG eu vejo um dividendo yield de 2%? É porque tá cara pra caramba. Tá cara pra caramba. Imagina, se hoje a WEG parasse de reinvestir nela, presta atenção presta atenção nisso aqui. Se a WEG parasse de investir nela hoje, parou de investir nela hoje, e distribuísse tudo 100% do payout, empresa puramente de dividendos, porque uma empresa pura de dividendos paga 100% de payout, então ela só, é como se a gente usasse ela como impressora de dinheiro, a operação vai lá, a gente mantém a operação com OPEX, mas a gente quer pegar todo o lucro que ela tem como distribuição de dividendos. Se ela fizesse isso, vamos voltar lá em cima na parte de lucro por ação. Lembra que eu falei para vocês lembrarem? Olha lá, o lucro por ação da empresa, 37, 36. Eu vou até, inclusive, colocar aqui, durante os próximos trimestres, ela vai conseguir manter isso aqui, ó, 37 centavos por trimestre. Então, vezes 4, daria R$1,48. R$1,48. Dividido pela cotação atual, tá? Porque tinha gente pagando 55 na ação. Hoje, R$36,17, o dividendo yield seria de 4%. Pagando 100% de payout, né? 100% de payout. Ou seja, ela não é que ela não é uma empresa de dividendos. É porque realmente ela tá muito cara. Porque todo mundo tá comprando a WEG não pelo que ela paga de dividendos, mas pela perspectiva de crescimento dela. E, Léo, como que eu avalio essa perspectiva de crescimento? Importante, anota aí. Como que eu avalio perspectiva de crescimento? O Peter Lynch já nos deu uma aula sobre isso, sobre o PEG Ratio, certo? Como que ele faz isso? Ele pega o percentual que não foi distribuído, ou seja, o que vai ficar dentro da empresa, e a gente já sabe aqui qual que é o percentual que não foi distribuído, né? A gente viu que 46% foi de payout, então os outros 53,7% é o que ficou dentro da empresa. Então vamos dividir por 100 aqui para transformar em percentual, tá aí, vezes o ROI, porque o ROI é o dinheiro que fica dentro da empresa, é o patrimônio que fica dentro da empresa, que é justamente esse lucro líquido que eu não distribuí, é patrimônio da empresa. Vamos lá e olhar o ROI da WEG agora, ó. Vou entrar aqui e vou olhar o ROI da WEG, ó, 28,86%. Então, vezes 28,86%, vai dar um crescimento aí, ó, esperado, vamos multiplicar por 100 agora, esperado de 15,49. Esse é o crescimento que você deve esperar da WEG. Isso aqui você tem de crescimento, isso aqui você tem de dividendo yield. Isso é o que é racional, levando em consideração o que tem hoje na WEG, se esperar dela, com o ROI que ela tem, que ela entrega hoje. Inclusive, você pode fazer aí uma experiência em casa e ao invés de usar o ROI, usar o ROIC, que no caso aqui da WEG dá um pouquinho mais alto porque ela tem caixa, né? Mas enfim, dá pra você usar também. Mesmo assim, você vai ver que o crescimento esperado da WEG não é de 100% ao ano, né? Não é de 100% ao ano, é de 15% ao ano. Será que temos outras empresas que têm um crescimento esperado dessa também? Que ainda, inclusive, dilui mais seu risco pagando mais dividendos? Você começa a entender como que eu gosto de investir, né? Como que eu gosto de investir. Então, olhando aqui para a demonstração de resultados do acumulado do semestre, você consegue ver que o lucro por ação foi de 74 centavos. E aquela continha que a gente fez, então o dividendo yield ficaria de 4%, né? Se ela distribuir 100% de payout, ficaria de 4%. Do jeito que ela está, vai continuar aí na casa dos 2% mesmo, não vai fugir muito disso não. E agora chegou a hora de você aprender mais uma coisa, que é o ROIC, que provavelmente você já investiu em várias empresas, não sabia nem o que era ROIC, não sabia nem como que calculava, não sabia nem olhar direito o balanço patrimonial. É lógico que eu não vou te ensinar tudo sobre balanço patrimonial aqui, mas eu vou te mostrar o que você precisa saber para poder calcular no PAT, o que você precisa saber para calcular o ROIC, pra gente ver se esse ROIC aqui que ela nos apresentou, e se é realmente tudo isso aqui, porque às vezes a gente cai num viés de framing, onde ela considera algum dado específico, algum dado que não quer dizer que a empresa tá mentindo não, tá? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que eu mostrei pra vocês na Caixa de Seguridade, que aparecia lá um ROI de 58, a gente ia calcular, dava 26. Mesma coisa, a gente tem que fazer essa projeção também, porque aí, com a projeção, o negócio fica mais real do que o que você espera, e não um ROIC passado que provavelmente não vai repetir, entende? Essa é a diferença. Como que eu calculo no PAT então, Léo?
que é um indicador que você não acha, ó, você não consegue encontrar, não tem nenhum aplicativo consolidador de dados aqui no Brasil, porque não é algo muito utilizado. O que é o NOPAT? O NOPAT é o lucro operacional descontando os impostos. Então como que a gente iria calcular aqui o NOPAT? Primeiro a gente precisa achar o lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o EBIT. EBIT. Lembra do EBITDA? Tem o EBITDA, e temos também o EBIT. Qual que é a diferença do EBITDA para o EBIT? Ó, o EBITDA é earns, lucros antes, before, aí tem, ó, impostos, taxas, impostos, porque aí fica ao contrário, né? Aqui você pensa que o imposto tá em I, mas na verdade é interest, que é juros. Tax é imposto lá nos Estados Unidos, né? Então é ao contrário, que apesar de que você não erra se você fala imposto, taxa e amortização. E faltou o D aqui, ó, EBITDA, que o D é de depreciação. E o EBIT, perceba, eu só cortei a depreciação e amortização. Isso aqui é o lucro operacional, tá? É o lucro operacional, sem contar depreciação e amortização. Quando eu adiciono a depreciação e amortização, pô, ó, o meu monitor desvalorizou, depreciou R$100. Aí eu calculo o meu lucro operacional mais esses R$100 que foi a desvalorização do monitor. Só que isso é contábil, né? Lógico que é contábil. O EBIT, ele é realmente mais confiável do quanto que você vai ter ali de lucro, que pode virar lucro líquido, enfim. Então, quando a gente já tem um EBIT, a gente tá já muito próximo de calcular o NOPAT. É só a gente pegar o EBIT e diminuir a alíquota de imposto. Que aqui, olhando já a alíquota de imposto que foi cobrada sobre o lucro líquido, ficou em torno de 16%. Então, se a gente olha o EBIT, tira 16% de imposto, a gente tem o NOPAT. Só que perceba, a gente não tem o EBIT aqui nessa DRE, ó. Tá vendo? Só para complicar a nossa vida, não temos. Em várias DREs, você tem aqui o EBITDA e tem também o EBIT. Aqui não tem, então a gente tem que calcular. Como que a gente calcula o EBIT? Eu pego o lucro bruto da empresa, lucro bruto operacional mesmo, tá? E aí eu vou tirar tudo que é despesa operacional. Despesa de venda é operacional? É. Despesa administrativa é operacional? É. Receita financeira é operacional? Não, é financeiro. Lembra, operacional é tudo que não é financeiro. Então isso aqui, ó, eu tenho que cortar, não posso considerar isso. Despesa financeira é operacional? Não. Outras receitas operacionais é operacional? Opa, tá aqui, ó, operacional. Então esse aqui eu tenho que somar. E outras despesas operacionais tem que somar? Tem também. Se é despesa, eu tenho que tirar. E equivalência patrimonial a gente não leva em consideração, então corta. Então vamos fazer aqui agora pra gente achar o EBIT. Lembra que isso aqui eu tô te ensinando, não precisa ficar doido. Ai, Léo, nunca tinha visto isso. É uma coisa a mais pra você aprender, porque eu quero que você venha aqui todos os dias. A motivação pra você vir nesse canal não é só pra você, ai, o Léo vai falar se tem que comprar ou se não tem que comprar VEG. Não é isso que eu quero te mostrar não, pô. Se você quer dica, assina a casa de análise, é R$19, aí você paga a casa de análise, você vê dica de casa de análise. Não é isso que eu quero te ensinar não. Eu quero te ensinar aqui é você aprender de verdade como que você olha uma empresa. Pelo menos, pô, a gente não tem essa... A gente não é igual o Luiz Barros, que consegue ir lá e visitar a empresa. Não somos igual analistas que vivemos pra isso, ganhamos taxa de administração absurda, pra poder ir lá, visitar, conversar com... Nós não temos essa capacidade. Então a gente tem que fazer com que nós temos o melhor, porque senão... Vira palhaçada, você tá brincando de investir, né? Você não tá investindo, tá brincando. Então, beleza, vamos somar aqui, ó. Lucro bruto, 6.751.601. Eu vou tirar as despesas primeiro, tá? Então, vamos pegar aqui agora e vamos tirar as despesas com venda. 1.674.620. 1.600.000. Tiramos. Vamos tirar agora também as despesas administrativas, ó lá. É salário, é tudo que precisa pagar, né? Tá lá, ó. Então, ficou 4.3 bi. Até aí, tudo bem. Então, quando chega na receita operacional, receita operacional é receita, então eu tenho que somar, não posso diminuir. Eu não diminuo receita é o que entrou dentro do meu bolso. Então eu tenho 4.3 bi, já tirando as despesas de vendas e as despesas administrativas. Aí eu vou somar a receita, que é 101.707. E agora eu vou diminuir a despesa operacional. Tudo que é despesa eu tenho que diminuir. Inclusive aqui na DRE, você vê esse entre parênteses. Esse parênteses significa, contabilmente falando, menos, negativo. Por que eles não colocam menos, Léo? Porque fica feio, né? Contabilmente falando, fica feio. Aí colocaram lá um entre parênteses, tá? Então ali, menos agora 461.696. Então, teoricamente, de maneira bem esdrúxula aqui, né? De maneira bem que a gente pode ser que tenha muito mais coisa numa DRE que a gente não tá vendo, porque não temos aqui esses dados. A gente tem aqui então um EBIT de 3.9 bi. Agora eu vou tirar a alíquota de imposto, porque eu quero o quê? Eu quero o EBIT? Não, eu quero o NOPAT. O NOPAT é o EBIT menos a alíquota de imposto. Lembra disso? Anota, tá? Anota, cola na parede. Aprende pelo menos o ROIC hoje. Hoje, se você for dormir sabendo o que é ROIC, você já tá melhor que ontem. Então agora vamos tirar a alíquota, 16% de imposto de renda, tá? Fica 3.3 bi de NOPAT.
Vamos descer aqui então agora, porque agora a gente já adivinhou aqui, já calculamos o que é o NOPAT, que é 3, ó, vou escrever lá para você acompanhando, ó, 3,3 bilhões 330, opa, esse 3 aqui ficou com muita perna, tá louco? Pera aí, vamos corrigir aqui, ó, 3 bilhões 333 milhões 835 mil, tá? Lembra que tá na escala de mil, então tem mais 3 zeros ali, mas vamos deixar assim para poder ficar mais fácil de calcular. E agora a gente tem aqui, para calcular o ROIC, eu pego o NOPAT e divido pelo PL, que é o patrimônio líquido, mais a dívida líquida, Normalmente dívida é negativa, né? Só que no caso da VEG vai ser positivo, por quê? Vai somar o patrimônio líquido, por quê? Porque ela tem mais caixa. Como que eu pego o PL? O PL é bem facinho, ó. Você vem aqui, ó, em passivos, e aí você vê aqui, ó, patrimônio líquido. Tá aqui, ó, pau, bem facinho, ó, tanto que ficou fácil agora, ó. 23, 148, 122. Facinho, né? Também tá na escala de 1000 ali. Beleza. E agora eu tenho que somar as dívidas líquidas. O que é dívida líquida? Presta atenção, tá aprendendo muito. Dívida líquida é empréstimo mais financiamentos, que é o que eu tenho de dívida, menos o caixa. Então é dívida bruta menos o caixa vira dívida líquida. Vamos ver o que tem de empréstimo e financiamento. Aqui ficou bem facinho, já deixei marcado para você, ó. No passivo circulante é empréstimo e financiamento que vence em 1 ano. No passivo não circulante é empréstimo e financiamento que vence mais de 1 ano. Então aqui a gente tem 2,2 bi de empréstimo, que vai vencer em 1 ano, e 322 milhões aqui, que vai vencer em mais de 1 ano. Essas outras obrigações, a gente não sabe se é dívida, né? Não sabemos o que é. Então eu não somei aqui, mas vamos colocar aqui esses dois como as dívidas. Então lá, ó, vamos somar aqui agora na calculadora, 2,261, 673, mais 322, 47... Léo, você faz isso em toda análise de empresa? Não, tô fazendo isso aqui só pra te ensinar mesmo, tá? Isso aqui é só pra te ensinar. Então 2,5 bi, que são as dívidas aqui dos empréstimos e financiamentos, ó. Empréstimo e financiamento aqui, a gente tem, ó lá, 2,584,148. 2,584,148. E agora eu diminuo o caixa. E vocês lembram quanto que era o caixa? Eu vou pegar aqui o caixa líquido, que tá bem aqui em cima, ó, que a gente olhou o caixa líquido. É certo eu pegar o caixa líquido? É óbvio que não, porque o caixa líquido eu já tô tirando aqui as despesas. Tá vendo o que tem despesa, ó? Tem aqui já a despesa? Pois é, não faz sentido eu pegar o caixa líquido. Eu poderia ter pego só o caixa líquido lá no começo, quando eu fui falar de dívida líquida, que é isso aqui que a gente tem de dívida líquida, porque não tem dívida, tem mais caixa. Mas eu tô te ensinando a calcular. Então, para isso a gente precisa pegar qual que é o caixa total da empresa. Qual que é o caixa aqui, ó? É 4,9 bi. Pelo menos é o que deixaram aqui, né? Então vamos pegar lá, ó, a nossa calculadora, que é o que a gente calculou aqui que a gente tem de dívida, e agora eu vou tirar o caixa. Então, ó, menos 493, 500 mil, né? Então ficou aqui, teoricamente, de dívida líquida, que é o que eu tenho de dívida, menos que eu tenho de caixa, 2,3 bi de caixa. 2,3 bi de caixa. Léo, por que aqui deu 3 bi? Porque ele somou outras disponibilidades aqui, ó. Ele somou outras. Você consegue ver que aqui o caixa tá de 4,9, e aqui você consegue ver que as disponibilidades, que é caixa, mais o que tiver de aplicação e disponibilidade para poder converter em caixa, tem 5,6. Então, o correto mesmo, ali eu peguei só para te ensinar, o correto mesmo é você pegar aqui o caixa líquido, beleza? Vamos pegar aqui o caixa líquido então. Você aprendeu a calcular, né? Vamos voltar na nossa rabisqueira, você já aprendeu a calcular, aqui nas nossas contas daria 2,4 bi de caixa aqui, né? Se eu pegasse aqui as dívidas, tirasse o caixa, daria 2,4 bi de caixa, só que a gente vai pegar ali aquele caixa líquido, porque lá em cima ele não falou quanto que ele tinha de disponibilidade, só lá embaixo que ele falou quanto tinha de disponibilidade. Então, se você não tivesse aquele dado mostrando o caixa líquido, você ia ter que usar os 2,4 bi, que é o que a gente consegue calcular, porque é o que é os dados oferecidos para nós. Então aqui agora a gente vai usar o caixa líquido, ó. O patrimônio líquido tá de 23 bi, e aí o caixa líquido, vamos voltar lá para ver, que eu já me esqueci, tá de 3 bi, tá? Vou aproximar ali, ó, 3,039,901. 3,039,901. Beleza. Então agora a gente já consegue calcular o NOPAT, né? A gente tem um NOPAT aqui, a gente tem o patrimônio e a gente tem a dívida líquida. Se tivesse mais dívida do que caixa, isso aqui seria o menos, ou seja, as dívidas iriam diminuir do patrimônio. Como a VEG tem mais caixa, significa que ela tem que somar, tá? Tem que somar. Então vamos fazer a conta agora, ó lá, ó. 3,33,835 e vamos somar esses dois aqui agora, né? Pra gente já fazer a conta de uma vez, ó. O patrimônio líquido que é 23,148,122 mais o 3,039,901. Então isso aqui é o que ela tem na parte do divisor aqui, e em cima lá no denominador a gente tem esse valor que é o NOPAT. Então o NOPAT dividido pelo que está no denominador, que é patrimônio líquido mais dívida líquida, 26,188,023. Olha lá para você ver, ó. Teoricamente,
deu 12,73 de ROIC, só que a gente tá usando só um semestre, lembra que a gente usou dados de semestre. Ou seja, isso aqui multiplicado por 2, pra gente anualizar, basicamente, daria 25,46% de ROIC. 25,46% de ROIC. Então, se a gente usar aquela taxa de crescimento de 0,5, que é o 0,53 do que não foi distribuído de payout, vezes esse valor, vai dar aí mais ou menos realmente 12, 15% de crescimento esperado da VEG, se a gente usar esses dados. Ah, Léo, mas eu acho que vai crescer mais. Aí beleza, muita gente também acha. Por isso que o preço da VEG tá muito alto. É por isso, entende? Agora você sabe por que a VEG é uma empresa cara. Porque o crescimento dela esperado é 15 e muita gente espera que ela vai crescer 20, 30, 40%. Afinal, preste atenção, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já aprendeu muita coisa, né? Eu já tô aqui muito tempo falando. Inclusive tem que encerrar esse vídeo aqui, senão vai dar muito tempo. Mas, se você chegou até aqui, parabéns, né? Você aprendeu coisa nova. Realmente, poucas pessoas ficam até aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra você me ajudar. Tô querendo bater aí 1 milhão de inscritos nesse ano ainda. O tempo tá ficando apertado. Você precisa dar o like aí pro YouTube entender que esse vídeo é bom e se inscreve. Confere se você tá inscrito. Tem muita gente aí que ainda não é inscrito no canal. Em torno de 30% das pessoas vêm, voltam, ficam assistindo e não é inscrito. Deixa aí sua inscrição. Pra gente encerrar aqui, eu só vou te mostrar o porquê que o pessoal acha que a VEG vai continuar crescendo absurdamente. É porque realmente ela tem um posicionamento realmente estratégico. Esse slide aqui não é viés de frame, não. Não é o gestor tentando te convencer que o posicionamento é estratégico sem ser. É realmente estratégico. Olha na parte de equipamento eletrônico. Pô, vende motor pra caramba, redutor, sistema digital, muita coisa, né? Smart grid aqui, ó, dentro das casas, mobilidade elétrica, postos de recarga de carro elétrico e tal. Na parte de geração, transmissão e distribuição, ela fornece tudo que precisa para geração solar, eólica, a parte de transformador nas distribuidoras, a parte de subestações nas transmissoras, então armazenamento de energia, distribuidor. Então tem muita coisa aqui. Na parte de motores comerciais e appliance, tá lá, ó, fracionados, doméstico, tinta, tem tinta líquida, tinta em pó. Então realmente é uma empresa que atende vários pontos. E se todos os pontos estão crescendo, lá no exterior tá tudo crescendo, pode ser que realmente continue crescendo assim absurdamente a VEG. Não acho uma empresa ruim em momento nenhum. Não acho uma empresa ruim em momento nenhum. Inclusive, o Itaú falou sobre se é a oportunidade da década, justamente por conta do PL da empresa. Perceba, o PL da empresa tá batendo aqui hoje, na casa dos 23, o que era lá em 2016. Ou seja, é a oportunidade de você investir em VEG nos preços lá de 2016. Preços de 2016. A média da empresa é 34 de PL, né? Tirando aqui, isso aqui realmente absurdo, né? O pessoal tá pagando 67 PL na VEG. Mas enfim, aqui hoje, realmente, se você acredita no futuro da empresa, se você acredita que ela vai crescer pra caramba, se você acredita que a empresa realmente vai te entregar aí um resultado muito bom no longo prazo, faz sentido você começar a entrar em VEG agora. Eu entraria em VEG e olha só, hein, com muita parcimônia, abaixo ali dos 35, quem sabe uns 34 reais, né? Se chegar, realmente fica atrativo, mas não porque, ó, presta atenção, não porque eu vou receber dividendos. Você viu lá que pra pagar 10%, pra pagar 8% de dividendos, a VEG tem que cair pela metade do preço. Tem que estar custando ali 18 reais pra pagar 8% de dividendo, se distribuir 100% do lucro. Ou seja, não é para receber dividendo, é pra você ganhar com valorização. E aí, em algum momento, você vai ter um yield on cost mais alto na empresa, ou você vai vender para converter depois em gerador de renda. Basicamente é esse o racional para investir em VEG. Uma empresa muito boa, sempre considerei ela muito cara, já esteve muito mais cara do que... Olha isso aqui, vamos ver lá em 2020 quanto que o pessoal pagou. Olha só, chegou a pagar aqui, ó, 58 reais em VEG, hein? 58 reais, agora tá 36. Quem comprou lá, no curto prazo, né, quem comprou, se lascou. Você que se lascou com VEG, perceba, ou você errou na hora de fazer a sua análise e aportar quando tava muito caro, porque se você aportou só por diquinha, já mostra que você não tava investindo, você tava brincando. Você, na minha opinião, se analisou e comprou ela lá 50 reais, achando bom, comprou lá 40 reais achando, agora você tem que comprar mais um pouquinho, né? Comprar mais um pouquinho. Você que não tem, dá até pra você montar posição agora. Eu vou esperar ver se cai mais um pouquinho, porque eu vejo outras empresas com aportes mais óbvios do que VEG. Realmente, a VEG a gente tem que esperar o crescimento. Outras empresas você consegue esse retorno sem precisar esperar muito crescimento. Só continuar do jeito que tá, você já recebe diluição de risco através dos dividendos. Fica aqui a minha análise de VEG para vocês, estavam pedindo tanto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, reconheça o meu trabalho deixando o like, se inscrever no canal. É só isso que você precisa fazer. Eu demorei 40 e tantos minutos para gravar. Você só precisa do inscrito. Se você ficou até aqui, honrado aí por me acompanhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo que será excepcional.